Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao universo dos games, porque tá no ar, tá no cabo, está na internet, o programa Game Over trazendo bilhões de gigas de informações pra vocês, cheio de novidades sensacionais aqui. O que vai ter no programa de hoje? Tem várias matérias incríveis, jogo antigo, mas quem fala isso, vocês sabem, né? É o Estressauro, senão eu tomo uma mordida no tornozelo. Então, Estressauro, fala aí o que vai rolar no programa de hoje. Tem notícia de remake do melhor RPG das antigas, tem jogo que fez história no Souls-like, tem jogo velho de orcs brabões, tem anime que o cara ficou muito forte. Tudo isso e muito mais no programa Game Over que começa agora. E bora começar com notícia boa. Vamos começar com notícias fresquinhas aqui pra deixar a sua semana muito mais animada, muito mais festiva e muito bem informada também. Então vamos lá, notícias gamer fresquinhas pra vocês. Um remake de Chrono Trigger pode ser questão de tempo, e isso veio de um insider, uma nova informação, está deixando fãs de RPG completamente empolgados e também cautelosos, segundo um insider conhecido da indústria. Um remake de Chrono Trigger já é praticamente uma certeza e estaria em desenvolvimento nos bastidores. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Square Enix, mas ganhou força porque o nome por trás do rumor já acertou. Vazamentos importantes no passado, isso reacendeu uma expectativa gigante, já que Chrono Trigger é considerado por muitos um dos melhores RPGs da história e nunca recebeu um remake completo até hoje. Nos últimos meses, outros indícios também alimentaram os rumores, incluindo respostas misteriosas de criadores envolvidos no jogo original que evitaram negar a existência de um possível remake. Mesmo assim, é importante manter o pé no chão, porque até agora nada foi anunciado oficialmente, e rumores desse tipo já apareceram antes, sem se concretizar. Ainda assim, a possibilidade já é suficiente para mexer com a comunidade que sonha em ver o clássico voltar com gráficos modernos e uma nova geração podendo viver essa história. Agora fica a pergunta, será que finalmente chegou a hora de Chrono Trigger voltar, ou isso é só mais um rumor que vai desaparecer? E agora bora ver o trailer do jogo do John Wick que saiu no último State of Play. A man with your skill set must be able to move unconstrained, unrestricted. He must be versatile, capable, adaptable. He must be grounded, stable, constant. I believe you are ready, sir. Yeah. Você quer saber de jogo novo? Eu sei que você quer, cara. Então aqui no Game Over a gente mostra pra vocês as maiores novidades dos videogames. Alguns jogos ali que estão sendo lançados ou que foram lançados recentemente, que você fala, cara, esse eu não tinha visto em lugar nenhum, e aqui é massa, cara, porque às vezes a gente mostra jogos indies que são novos, que você não viu falar em lugar nenhum, e também aqueles jogos que você super já viu em todo canto. Então, novidade boa é aqui no Game Over. Poucos jogos conseguem causar um impacto tão imediato e duradouro quanto o Elden Ring. Desde o primeiro momento, ele deixa claro que não está interessado em seguir fórmulas tradicionais ou conduzir o jogador de forma linear. Em vez disso, aposta na liberdade, na descoberta e na construção de uma jornada única para cada pessoa que se aventura por seu mundo.
Logo no início, o jogo apresenta um universo vasto, misterioso e cheio de possibilidades. Não há um caminho único ou uma sequência rígida a ser seguida. O jogador é incentivado a explorar, a observar o horizonte e decidir por conta própria qual direção seguir. Essa sensação de descoberta constante é um dos pilares da experiência. Cada escolha pode levar a algo inesperado, seja um desafio, um segredo ou uma recompensa. O mundo é construído com um nível impressionante de detalhe e intenção. Cada região possui identidade própria, com cenários que variam entre áreas abertas, estruturas monumentais e ambientes mais fechados e perigosos. Mais do que beleza, esses espaços carregam história. Elementos espalhados pelo ambiente sugerem acontecimentos passados, criando uma narrativa que o jogador precisa interpretar. Não é apenas um cenário, mas um mundo que parece ter existido antes da presença do jogador. A narrativa segue uma abordagem indireta e sutil. Em vez de longas explicações, o jogo apresenta fragmentos de informação ao longo da jornada. Cabe ao jogador conectar esses elementos e construir sua própria compreensão dos acontecimentos. Isso transforma a experiência em algo mais ativo, onde cada descoberta tem mais valor porque foi conquistada. A jogabilidade é um dos pontos mais marcantes. O combate é preciso, exigente e extremamente satisfatório. Cada ação precisa ser pensada. Atacar, defender, desviar e se posicionar são decisões que exigem atenção e timing. Não há espaço para descuido, e isso mantém a tensão constante. Cada inimigo representa um risco real, o que faz com que cada vitória seja significativa. Ao mesmo tempo, o jogo oferece liberdade na forma de jogar. Existem diferentes abordagens possíveis, permitindo que cada jogador encontre um estilo que combine com sua forma de pensar. Seja enfrentando os desafios de maneira mais direta ou adotando estratégias mais cuidadosas, o jogo permite adaptação constante. O sistema de progressão reforça essa liberdade. Em vez de impor um caminho fixo, ele permite a experimentação. O jogador pode testar diferentes combinações, ajustar sua forma de jogar e evoluir de acordo com suas necessidades. Essa flexibilidade faz com que cada jornada seja única. Outro elemento essencial é o design dos desafios. O jogo exige aprendizado. Cada derrota ensina algo novo, seja sobre o comportamento dos inimigos, o tempo das ações ou a melhor forma de abordagem. Existe uma sensação clara de evolução, não apenas do personagem, mas também do próprio jogador. A dificuldade não é um obstáculo gratuito, mas uma ferramenta para criar envolvimento. Visualmente, o jogo impressiona pela escala e pela direção de arte. Os cenários são grandiosos, com paisagens que se estendem até o horizonte e estruturas que passam uma sensação de imponência. Mesmo após muitas horas, ainda existe a possibilidade de encontrar algo novo. O mundo parece sempre ter mais a oferecer. A trilha sonora complementa essa experiência de forma equilibrada. Em momentos de exploração, ela é mais discreta, permitindo que o ambiente tenha protagonismo. Já nos confrontos, ganha intensidade e reforça o peso das batalhas. O áudio trabalha junto com o visual para criar uma sensação de imersão completa. Outro ponto importante é a sensação de liberdade real. O jogo não força o jogador a seguir um único caminho. Se um desafio parece difícil demais, é possível explorar outras áreas, evoluir e retornar mais preparado. Isso incentiva a exploração e reduz a frustração, tornando o progresso mais orgânico. Elden Ring se destaca porque confia no jogador. Ele não entrega tudo de forma fácil, não explica cada detalhe e não guia cada passo. Essa abordagem cria uma experiência mais envolvente, onde cada conquista é fruto de curiosidade, aprendizado e persistência. No fim, o que torna o jogo tão especial é a forma como todos esses elementos se conectam. Um mundo rico, um combate desafiador, liberdade de escolha e uma narrativa que se revela aos poucos. Não é apenas sobre completar objetivos, mas sobre viver uma jornada construída pelas próprias decisões. É uma experiência que valoriza a descoberta, respeita a inteligência do jogador e mostra que ainda há espaço para jogos que desafiam e recompensam na mesma medida. E tem jogo antigo no Game Over, porque você pode perceber no nosso cenário que jogo antigo faz parte do nosso coração, né? Então a gente mostra pra vocês algumas coisas boas que vale a pena você recordar. E se você nunca viu, vale a pena você entrar de cabeça nessas coisas antigas também, porque elas são o que formaram o que a gente tem de videogame hoje, né? Então dá só uma olhada nessas dicas de games antigos. Blackthorn é um daqueles jogos que constroem sua identidade de forma tão marcante que continuam relevantes mesmo muitos anos depois de seu lançamento. Em um período em que a maioria dos jogos de plataforma apostava em cores vibrantes, velocidade e ação direta, ele escolheu um caminho completamente diferente. Apostou em uma experiência mais densa, mais tática e com uma atmosfera carregada que imediatamente se destaca. E é justamente essa escolha que faz o jogo ser tão lembrado até hoje. Desde os primeiros momentos, o jogo estabelece um tom sério e opressivo. O mundo apresentado não é acolhedor nem convidativo. Pelo contrário, ele transmite a sensação de que cada ambiente é perigoso e exige atenção constante.
Os cenários são construídos com uma estética mais sombria, com estruturas pesadas, iluminação limitada e uma sensação de isolamento. Essa ambientação não serve apenas como pano de fundo, ela influencia diretamente a forma como o jogador interage com o jogo. Existe sempre a impressão de que avançar sem pensar pode trazer consequências. A narrativa segue uma base clássica de jornada e enfrentamento, mas o diferencial está na forma como ela é transmitida. O jogo não depende de grandes explicações ou longos diálogos. Ele constrói contexto através da progressão, dos ambientes e da sensação de avanço. Cada nova área explorada reforça que há um objetivo maior sendo perseguido. O jogador entende o que está em jogo sem precisar de exposição constante, o que torna a experiência mais imersiva e orgânica. A jogabilidade é, sem dúvida, um dos pontos mais fortes de Blackthorn. Diferente de outros jogos de ação da época, ele não incentiva a pressa. O ritmo é mais controlado e exige pensamento estratégico. Um dos elementos mais marcantes é o sistema de cobertura. A possibilidade de se proteger atrás de estruturas cria uma dinâmica de combate muito mais tática do que o comum. Não basta apenas atacar. É preciso observar, esperar o momento certo e entender o comportamento dos inimigos. Esse tipo de abordagem transforma cada confronto em um pequeno desafio estratégico. O jogador precisa avaliar o cenário, antecipar ações e tomar decisões com cuidado. Existe um peso em cada movimento. Andar, mirar, atacar e se esconder são ações que exigem intenção. Isso cria uma sensação de controle mais realista e aumenta o envolvimento com a experiência. O ritmo mais cadenciado pode surpreender quem espera uma ação constante, mas é justamente isso que dá personalidade ao jogo. Ele cria tensão. O silêncio entre as ações, a espera pelo momento certo e a necessidade de precisão fazem com que cada avanço seja significativo. Não é um jogo sobre velocidade, é um jogo sobre controle, paciência e execução. Outro ponto importante é a interação com o ambiente. O jogo apresenta elementos que vão além do simples avanço linear. Portas, mecanismos, caminhos alternativos e objetos interativos incentivam o jogador a prestar atenção ao espaço ao seu redor. O progresso não depende apenas de reflexo, mas também de observação. Isso torna cada fase mais envolvente e evita a sensação de repetição. Visualmente, Blackthorn se destaca pela sua direção de arte consistente. Mesmo dentro das limitações técnicas da época, ele consegue criar um mundo detalhado e expressivo. O uso de sombras é fundamental para essa construção. A iluminação não apenas define o clima, mas também reforça a tensão. Os cenários parecem densos, quase sufocantes, e isso contribui diretamente para a imersão. As animações seguem uma linha mais contida e realista. Os movimentos são deliberados, sem exageros. Isso ajuda a reforçar a sensação de peso e vulnerabilidade. O personagem não parece invencível. Pelo contrário, cada ação transmite a ideia de esforço e risco. Esse detalhe contribui muito para o envolvimento do jogador, porque cada decisão ganha mais importância. A trilha sonora acompanha perfeitamente essa proposta. Em vez de músicas constantes e chamativas, o jogo aposta em uma ambientação sonora mais discreta e estratégica. Em muitos momentos, o silêncio tem tanto impacto quanto a música. Quando o som aparece, ele reforça a tensão e o clima do ambiente. Esse equilíbrio entre som e silêncio ajuda a construir uma experiência mais imersiva e memorável. Outro aspecto que merece destaque é a consistência do jogo. Blackthorn sabe exatamente qual experiência quer entregar e mantém essa visão do início ao fim. Ele não tenta mudar de estilo no meio do caminho, nem adicionar elementos que não fazem sentido com sua proposta. Essa clareza de direção faz com que o jogo tenha uma identidade muito forte e bem definida. O desafio também é parte essencial da experiência. O jogo exige atenção, aprendizado e adaptação. Ele não é punitivo de forma injusta, mas também não facilita. Cada erro serve como aprendizado e cada progresso traz uma sensação real de conquista. Esse equilíbrio entre dificuldade e recompensa mantém o jogador engajado e motivado. Blackthorn se destaca porque prova que jogos de plataforma podem ir além do convencional. Ele mostra que é possível criar uma experiência mais estratégica, mais atmosférica e mais madura dentro de um gênero que muitas vezes é associado à leveza e simplicidade. Ele combina ação com pensamento, tensão com controle e exploração com desafio. No fim, o que torna Blackthorn tão bom é a soma de todos esses elementos trabalhando em harmonia. Um mundo marcante, uma jogabilidade diferenciada, uma direção de arte consistente e uma atmosfera única. É um jogo que não depende apenas de nostalgia para ser lembrado. Ele continua relevante porque suas escolhas de design são fortes, bem executadas e atemporais. É uma experiência que mostra como identidade e consistência podem transformar um jogo em algo realmente memorável.
Os jogadores estão revoltados com o novo skate, e o motivo pode mudar tudo no jogo. Uma nova polêmica explodiu na comunidade depois que uma atualização revelou mudanças bem diferentes do que tinha sido prometido antes do lançamento. O novo skate, que é um jogo gratuito, sempre deixou claro que não teria áreas do mapa bloqueadas por pagamento, mas isso acabou de mudar com a chegada da nova temporada. A atualização trouxe de volta a área chamada Isle of Grom, agora expandida com novos locais para explorar, mas com um detalhe que irritou muita gente durante o primeiro mês. Apenas jogadores que compraram o passe premium terão acesso completo à área, enquanto os outros ficam bloqueados. Depois disso, a área até abre para todos em um evento limitado, mas em seguida volta a ser restrita, e quem não pagar precisa gastar uma moeda do jogo para liberar acesso por apenas 24 horas. Isso gerou revolta porque os próprios desenvolvedores tinham prometido que não colocariam partes do mapa atrás de paywall, e agora os jogadores sentem que essa promessa foi quebrada nas redes sociais e fóruns. A reação foi imediata, com muitos fãs dizendo que isso destrói a confiança no jogo e transforma algo essencial como o mapa em uma forma de monetização. A desenvolvedora respondeu dizendo que mudanças fazem parte do desenvolvimento de um jogo em evolução, mas isso não foi suficiente para acalmar a comunidade. Agora fica a dúvida, será que isso é só um teste ou o começo de um modelo, onde até explorar o mapa vai depender de quanto você paga? Bora de mais trailer do State of Play. I sense suffering here, Spirit. Do you need help? A spirit guide? It's been a long time since we've had one of your kind in Cosmora. I'm glad you're here. That temple has been sealed as long as I can remember. Dangerous corruption was locked inside, along with the secrets of forgotten practice. Spirit guides here once used alchemy to cleanse corruption. Maybe you can do the same. Fear will bind you, gripping to the present, which must always pass. Regret will bind you, longing for the past you cannot change. Love will bind you, yearning for a future you will not see. Unbound, may you depart in peace. E você sabe que aqui no Game Over a gente tem as melhores dicas de animes, sim, animes conhecidaços, animes totalmente desconhecidos, mas muito relevantes, e coisas que você fala, cara, eu não veria isso em nenhum outro lugar. Então o Game Over traz essas coisas pra vocês. Qualidade de vida aqui no Game Over, hein? Solo Leveling é um daqueles animes que conseguem capturar a atenção do público logo nos primeiros minutos e manter esse interesse até o fim. Ele não se apoia apenas em ação ou em uma premissa chamativa. O que realmente o torna especial é a forma como combina evolução constante, construção de mundo envolvente e uma sensação clara de progressão que conversa diretamente com quem está assistindo. A base da história é simples, mas extremamente eficiente. O mundo apresentado é dividido entre a realidade comum e ameaças sobrenaturais que surgem de forma inesperada. Dentro desse cenário, existem pessoas capazes de enfrentar esses perigos, criando uma estrutura quase semelhante a um sistema de níveis e desafios. Essa lógica lembra videogames e isso facilita muito a conexão do público com a obra. Tudo é apresentado de forma clara, com regras compreensíveis e uma progressão que faz sentido. O grande diferencial está na forma como o protagonista evolui.
Diferente de muitas histórias onde o personagem já começa forte ou recebe poder de forma imediata, aqui existe uma construção gradual. O crescimento é visível, constante e principalmente conquistado. Cada avanço representa esforço, risco e aprendizado. Isso cria uma das sensações mais satisfatórias dentro da narrativa, que é acompanhar alguém sair de uma posição de extrema vulnerabilidade e se tornar cada vez mais capaz. Essa progressão é um dos pilares que sustentam o anime. Existe uma recompensa emocional a cada novo passo. O espectador não está apenas assistindo a batalhas, mas acompanhando uma jornada de superação. Esse tipo de construção cria engajamento porque gera expectativa. Sempre há curiosidade sobre até onde essa evolução pode chegar. A ação é outro ponto extremamente forte. As cenas são intensas, bem coreografadas e visualmente impactantes. Existe peso nos golpes, velocidade nos movimentos e uma sensação clara de perigo. As batalhas não são apenas espetáculo visual, mas momentos decisivos dentro da jornada. Cada confronto carrega consequência e importância, o que aumenta o envolvimento do público. Visualmente, Solo Leveling impressiona pela consistência e qualidade. A animação é fluida, com uso inteligente de efeitos, iluminação e composição de cena. Os momentos de ação são grandiosos, mas os momentos mais calmos também recebem atenção. O contraste entre escalas diferentes, desde confrontos mais diretos até situações de maior magnitude, ajuda a dar variedade e ritmo à experiência. A direção de arte contribui muito para a identidade do anime. O uso de sombras, cores mais frias e contrastes fortes reforça a sensação de perigo e mistério. Existe uma construção visual que acompanha o crescimento da história. À medida que a narrativa evolui, o tom também se transforma, ficando mais intenso e mais grandioso. A trilha sonora complementa tudo isso com precisão. Ela acompanha o ritmo da narrativa e ajuda a amplificar cada momento. Em cenas de ação, ela aumenta a intensidade e cria uma sensação de urgência. Em momentos mais introspectivos, ela reforça a solidão e o peso das decisões. A música não apenas acompanha essa história, mas ajuda a contar essa história. Outro ponto importante é o ritmo da narrativa. Solo Leveling consegue avançar de forma constante sem parecer apressado. Sempre há algo acontecendo, sempre há um novo objetivo ou desafio. Ao mesmo tempo, o anime sabe quando desacelerar para construir expectativa e desenvolver melhor a jornada. Esse equilíbrio evita que a história se torne cansativa ou repetitiva. A sensação de progressão, que lembra mecânicas de jogos, é um dos elementos que mais diferenciam a obra. O público entende claramente quando há evolução, quando há ganho de poder e quando há mudança de patamar. Isso cria uma estrutura extremamente satisfatória, quase viciante, onde cada episódio deixa a sensação de que algo importante aconteceu. Além disso, existe uma construção de mundo que amplia o interesse. O universo apresentado vai se expandindo aos poucos, revelando novas camadas, novas ameaças e novas possibilidades. Isso mantém a curiosidade sempre ativa, porque o espectador percebe que ainda há muito a ser descoberto. Solo Leveling também acerta ao não depender apenas de complexidade exagerada para se destacar. Ele entende que clareza pode ser um ponto forte. As regras são bem definidas, os objetivos são compreensíveis e a progressão é visível. Isso não torna a obra simples. Pelo contrário, torna ela acessível e ao mesmo tempo envolvente. No fim, o que torna Solo Leveling tão bom é a combinação de elementos que funcionam em conjunto. Uma progressão extremamente satisfatória, cenas de ação impactantes, uma identidade visual forte e um ritmo que mantém o interesse do início ao fim. É uma experiência que prende, empolga e recompensa o espectador a cada novo episódio. Solo Leveling não é apenas um anime de ação. Ele é uma jornada de evolução constante, construída de forma inteligente e executada com qualidade. E agora, o que vai rolar? O fim do programa. Como tudo que é bom dura pouco, mais um programa chegou ao fim. Mas não fique tão triste assim, porque você pode encontrar a gente nas redes sociais. Sim, você pode escrever aí em vários lugares TV Game Over que você vai achar a gente. Ah, que maravilha! E o que você vai encontrar? Além da gente aqui, ó, esse rostinho, Estressauro falando algumas coisas, também. E você vai encontrar notícias incríveis que às vezes você não viu aqui no programa, porque algumas não vêm pra cá, porque a gente faz muita matéria todos os dias. Então é isso, TV Game Over em todos os lugares, pode colocar e semana que vem a gente tá aqui de volta na TV, trazendo coisas legais pra vocês. Então é isso, galera, um beijo pra vocês e até a próxima.